Jesus transborda em seus corações, amém? Coisa boa tá aqui. Quem aí tem fome por Deus? Quem tem sede pelo Senhor? Deus tem feito coisas maravilhosas aqui esses dias, né? Quem participou todos os dias? Deixa eu ver, quem está aí desde sexta-feira? Uau, então boa. Então é bom que a gente vai falar a mesma língua, a gente já está conectado no mesmo propósito. Eu tenho certeza que Deus tem coisas maravilhosas para tratar com a gente aqui nessa noite. Eu ouvi uma frase uma vez, e essa frase dizia o seguinte: missões não são um alvo fundamental da igreja. A adoração é. Missões só existem porque não existe adoração. E eu estava no ano de 2017, se não me engano, 17 ou 18, primeira vez que eu fui para a Amazônia, fui em missões, ouvi a minha vida inteira que a igreja precisa fazer missões, que a igreja precisa se importar e se envolver com missões. Então eu estava no campo missionário, nesse dia especificamente eu estava em Manaus, participando de um treinamento, e eu ouvi essa frase do John Piper. John Piper disse que missões não são o alvo fundamental da igreja. E aquilo já começou a dar um nó na minha cabeça. Então, o que eu estou fazendo aqui então? Já que missões não são o alvo da igreja, por que eu peguei um avião lá no Rio e vim parar aqui em Manaus? Sendo que na minha cabeça eu estava indo ali para fazer missões. Na minha cabeça eu precisava sair da minha geografia, sair de mim mesmo, obrigado, querida, sair daquilo que eu estava vivendo para viver algo diferente, para compartilhar algo com alguém. E aqui deixa eu falar uma coisa sobre missões que é muito importante. Quando a gente faz missões, existem várias barreiras que precisam ser quebradas. Barreira geográfica, barreira do idioma, barreira cultural. Mas eu creio que a barreira mais difícil de quebrarmos é a barreira do eu mesmo. Para que eu faça missão efetivamente, eu preciso sair de mim a ponto de perceber o meu próximo. E tem muita gente que está ensimesmado, tem muita gente que está cheio de si, tem muito cristão egoísta, se é que existe isso, né? Na minha cabeça não existe um cristão egoísta, porque se eu estou em Cristo, eu entendo que a minha vida não é mais minha, a minha vida é para que outros vivam. Eu vivo de forma que outros encontrem vida e encontrem sentido. E aí nesse dia, nessa aula específica que eu estava fazendo lá, começou a fazer sentido essa questão da adoração. A adoração deveria ser o alvo fundamental. Nós só fazemos missões porque a adoração foi desconstruída, a adoração foi interrompida. E talvez você se pergunte: Rodrigo, mas a gente teve um período de adoração tão gostoso aqui agora. A gente teve um período de adoração tão maravilhoso, como que estava fluindo, como que a equipe de louvor estava aqui adorando o Senhor e nos conduzindo a esse lugar da presença. E é uma outra coisa que eu tenho aprendido também, que mais do que orar pedindo para que Ele venha, é ter fé para ir àquele lugar onde Ele já está, amém? Nós precisamos entender que é sobre isso. Eu não preciso ficar aqui: Senhor, vem, Senhor, e me enche. Eu preciso ser conduzido e atraído por Ele a esse lugar onde Ele está reinando absoluto e soberano. Eu preciso ir para esse lugar onde a adoração é ininterrupta. E nós que estamos aqui, enquanto cristãos, já desfrutamos desse lugar, amém? Nós, enquanto cristãos, não temos dificuldade para acessar esse lugar, mas existem muitos aí fora que não fazem ideia de como adorar a Deus. Então, missões só existem para restaurar a adoração. E eu gosto de ilustrar algo que é o seguinte: imagina que a gente está aqui, e essa caixa aqui vai ser Gênesis 3. O que aconteceu em Gênesis 3, que foi um marco mesmo? Isso, o relato da queda. Bom, todo mundo está afiado, né? Gênesis 3, acontece, ali tem o relato da queda. Antes de o homem cair, antes da humanidade pecar e desagradar ao Senhor, o que acontecia nesse intervalo aqui? O quê? Adoração. Aqui o povo adorava o Senhor, concordam? Sim ou não? Aqui havia adoração. Aqui Deus vinha e se relacionava com Adão, com Eva, perguntava como eles estavam e eles tinham comunhão plena com o Pai. Deixa aqui Gênesis 3, vamos colocar um outro limite aqui. Aqui é o dia maravilhoso, glorioso, o dia mais incrível de todos, que eu estou aguardando e eu sei que você também está aguardando. Qual é esse dia? A volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Daqui para cá, o que faremos por toda a eternidade? Adoraremos a Ele, certo? Então nós estamos exatamente nesse intervalo aqui, entre Gênesis 3 e quando o nosso Senhor voltará para nos levar. E nesse intervalo é necessário que façamos missão. Nesse intervalo é necessário que resgatemos a essência da adoração.
Para quantos povos? Para quais pessoas? Para que todos os povos o adorem. Nós precisamos nos envolver em missão para que a adoração seja resgatada. Nós precisamos nos mover em missão para que aqueles que estão lá do lado de fora, que ainda não conhecem ao Senhor, venham a conhecê-lo como nós conhecemos e podemos adorá-lo em espírito e em verdade. O Pai continua procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E eu sei que nessa noite ele encontrou alguns aqui, não é verdade? Amém? Se ele tivesse encontrado só 2 aqui, quem seria o segundo? Aleluia! Então ele encontrou vários adoradores aqui que o adoram em espírito e em verdade, e nós nos movemos dessa forma, fazendo missão para resgatar a adoração. E uma coisa que Deus tem colocado no meu coração, que nos últimos meses isso tem batido muito forte no meu coração, e quando, conversando com o Bill, a gente estava falando ali, né, sobre a questão de quem iria trazer a palavra, e quando eu fui intimado pelo Bill para estar aqui, porque na minha cabeça eu nem estaria aqui hoje, mas o Senhor tinha preparado e Deus falou comigo algo claro que eu quero compartilhar com vocês, sobre ser o quem do Senhor. Nós precisamos nos tornar o quem de Deus. E às vezes nós estamos muito focados em como que eu vou fazer isso, mas quanto eu preciso para aquilo, mas o que mesmo que tem que ser feito? E tem uma frase, para aqueles que gostam de anotar, como eu, Deus me deu essa frase aqui: quando eu me torno o quem de Deus, eu não me preocupo com o que e nem com o como, eu só preciso ir para onde Ele quer. Quando eu me torno o quem de Deus, o onde e o que e o como são irrelevantes. Eu só preciso estar no lugar que Ele já tem preparado para mim desde a eternidade. E os recursos virão, e as estratégias virão, e tudo aquilo que eu preciso para o desenvolvimento da missão, isso virá. Por quê? O maior interessado em missões é Ele, querido. O maior interessado em que os outros sejam salvos é Ele. E Ele nos dá o privilégio, como nós temos ouvido aqui ao longo desses dias, de participar da missão dEle. A missão não é do Rodrigo, a missão não é do Bill, não é do Walter, não é do Carlinhos, a missão é de Deus. E Ele fala assim: será que quem eu vou encontrar aqui hoje? Quando os olhos do Senhor passam sobre nós, quem Ele encontra? Ele encontra pessoas com medo, pessoas com desculpas, pessoas com justificativas. Ah, não, eu tenho que casar, não, eu tenho que cuidar dos meus negócios. E hoje o Carlinhos falou algo pela manhã aqui que eu já tenho experimentado isso, Carlinhos. Quando Deus bagunça a nossa agenda, é tão gostoso isso, né? E tem gente que não quer submeter isso. A minha esposa é alguém muito organizada, aquela menina da planilha, aquela pessoa que faz tudo muito... Eu sou o cara que sai atropelando tudo, e vou fazendo, sabe, aquela coisa. E a Natália toda metódica, toda certinha. E quando acontece alguma coisa que bagunça a agenda dela, meu Deus do céu. Você está disposto a ter a sua agenda natural trocada por uma agenda celestial? Você está disposto a se tornar o quem de Deus, para que aquilo que Ele já projetou desde a eternidade aconteça em você e através de você? Amém? Nós cantamos aqui que as portas do inferno, né, o inferno não vai parar a igreja do Senhor, e Jesus falou que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Vamos lá, porta serve para atacar ou para defender? Defender, certo? Fechamos a porta da nossa casa enquanto proteção, ou pensa num portão de uma muralha, ele está ali para proteger. Ninguém, pelo menos eu nunca vi, a não ser que seja uma situação muito extrema, alguém numa guerra, numa briga, dando portada no outro, né? Mas porta geralmente não é um objeto ou uma arma de ataque, é de defesa. E por muito tempo a igreja acreditou que a igreja estaria aqui e as portas do inferno não prevaleceriam, como se o inferno estivesse tentando dar portada na gente, sabe? Mas o que eu aprendo e que eu entendo com o meu Senhor Jesus é que, enquanto a igreja avança, as portas do inferno não prevalecem. Então, se tem uma porta, eu meto o pé nela e eu passo por ela. E se tem outra porta do inferno, eu meto o pé nela e passo por ela também. Mas eu só faço isso quando eu avanço, quando eu saio de mim mesmo. Quando eu entendo que a missão também vai passar por mim. E aí uma coisa que eu sempre repito, quem me ouve falar está acostumado a ouvir isso, uma frase do Charles Spurgeon que eu sempre repito, mas antes de falar a frase eu quero fazer uma pergunta: quantos missionários temos aqui hoje? Levanta alto, deixa eu ver sua mão. Amém, amém. Charles Spurgeon diz que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor.
Você é cristão? Você que está aqui é cristão? Quantos missionários temos mesmo? Olha, Bill, sempre aumenta a quantidade de mão levantada. É interessante que venha a unção do missionário instantaneamente, assim, sobre a pessoa, sabe? Mas, na verdade, parte de uma reflexão. Nós precisamos entender que, estando em Cristo, nos tornamos esses missionários. E você, enquanto missionário, você, enquanto agente do Senhor, eu quero te passar um exercício. Quem aí está com o celular? Pega seu celular, por favor. Possivelmente está no modo avião, né? Que eu sei que você não fica mandando mensagem no WhatsApp, nem vendo o Instagram durante a pregação, mas pode tirar do modo avião rapidinho. E eu quero te dar uma missão. Vamos lá, missionário está envolvido em missão, não é? Coloca aí para mim, fazendo um favor, mano. Pode só escrever a frase, se não der certinho, essa frase que eu coloquei. Você vai pegar o seu celular, você vai lá no abre o seu WhatsApp, por favor. Abriu o seu WhatsApp? Amém? E aí você vai escrever a seguinte frase. Consegue colocar ali? Vai colocar ali pra gente. É uma pergunta simples. E você vai escrever: eu posso orar por você? Se sim, responda. Só isso, vamos lá. Vou te dar 2 minutos para você fazer isso, vai. Vou mandar no grupo do Ministério Ramos e no grupo dos voluntários que eu estou também. Então, Caio, alguém dos voluntários, encaminha para o resto da turma aí que já está nos grupos. Fica até mais fácil, está pronto aqui já. Se você quiser, pode tirar uma foto aqui. Aí, beleza. Tira uma foto da igreja, tira uma foto da sua Bíblia, mostra que você é crente. E se tinha algum agente secreto aqui, hoje você vai ser revelado. Amém? Você tem coragem de postar isso na sua rede social? Ou você vai continuar sendo um agente secreto até quando, hein? Coloca isso. Posso orar por você? Se sim, responda esse story. E aí, depois de fazer no WhatsApp, você vai lá no seu Instagram. Abre o seu Instagram, estou abrindo o meu aqui. E você vai fazer a mesma coisa. Ai, Rodrigo, mas eu tenho vergonha. O pessoal vai descobrir que eu sou crente. Eles não sabem até hoje. Sério? Já postei no meu Instagram, no meu WhatsApp. Assim que você fizer isso, pode voltar para o modo avião e deixa aí. Uma instrução simples. Nós estamos numa conferência que também é um treinamento. Se a gente não consegue receber uma instrução simples e cumprir essa instrução, dificilmente a gente vai fazer algo mais complexo. Se a gente não consegue entender o que está acontecendo aqui, dificilmente a gente vai fazer outras coisas, como amanhã ir para a rua, fazer um evangelismo mais intenso. Porque aqui dentro, cara, aqui dentro é muito fácil, aqui dentro não tem dificuldade de ser um cristão aqui dentro. Mas nós precisamos aprender isso e viver essas ordens, essas instruções simples, simples. Todo mundo fez? Tem alguém fazendo ainda? Fala, pera um pouquinho. Tem algumas pessoas fazendo ainda, vou esperar vocês, mas 3 segundos. Enquanto você está fazendo aí, assim que você acabar, você pode colocar no modo avião seu telefone novamente. O Bill falou aqui, né? Eu sou o Rodrigo, sou casado com a Natália, sou pai da Juliana. Quem estava de manhã e viu aquela cena linda que o Carlinhos fez aqui, chamando a minha filha aqui na frente? Aquilo me quebrou, né? Falei, meu Deus, como que eu prego depois disso? E o meu choro, quem me viu chorando ali, meu choro não é de tristeza, meu choro não é de, puxa, eu vou perder a minha filha. Na verdade, eu chorava e falava com a minha esposa assim, acertamos. Preparamos a nossa filha para o Senhor. Você está na hora dela ir, que ela vá, tem a nossa bênção. Quinta-feira, era 1 e pouca da manhã, eu tinha descido para levar o lixo, e ela mandou uma mensagem, papai, passa aqui no meu quarto antes de você ir dormir. Eu pensei, puxa, aconteceu alguma coisa, né? E aí subi rapidinho, cheguei lá no quarto dela, preciso te contar um negócio. Eu estou sentindo muito forte no meu coração há alguns dias
que eu preciso ter um orfanato. Ela tem 16 anos, tá, pessoal? Eu preciso ter um orfanato. Eu sei que eu vou ser missionária. Eu estou na dúvida ainda se vai ser nas aldeias indígenas, estou na dúvida de qual país vai ser, estou na dúvida se vai ser no Brasil, mas eu estou aqui disponível para o Senhor. Uma menina de 16 anos falando isso comigo, 1h30 da manhã, como que o coração de pai fica, né? Então, a Juliana veio para me aperfeiçoar, a Juliana veio para extrair o melhor de mim. Há 16 anos eu estou sendo exposto à minha melhor versão, e eu louvo a Deus pela vida da minha família. Como todos os missionários que passaram aqui, também sou um improvável, sou um cara que morria de vergonha, tímido. E com 16 anos começo a fazer teatro. Quem é tímido procura o Ângelo, tá? Que ajuda muito, né, Ângelo? Só procurar que ajuda demais da conta. O Bill também falou que era tímido, né, Bill? E o teatro também ajudou demais. E eu creio que Deus estava me preparando para novos lugares. Depois de mais de 20 anos dirigindo teatro, um dia Deus me chamou para o ministério pastoral. E eu pensei que Deus estivesse me punindo de alguma forma, porque eu, apaixonado por missões, já envolvido com missões, já tinha ido lá nas aldeias indígenas com Walter, tinha ido no sertão, tinha ido na Amazônia, meu coração queimando por missões, e de repente eu me vejo numa igreja, pastoreando crente. Falei, sério? Aqui não acontece isso não, aqui eu sei que tem só gente boa. Lá no Ramos tem alguns que são muito maneiros, mas tem uns que, sabe, a gente não pode orar pedindo força não. Esses nem vieram hoje, tá, pessoal? O pessoal do Ramos que está aqui é todo mundo padrão, podem conversar com eles, tá tranquilo. Mas Deus me leva a esse lugar, Deus nos direciona e começamos um trabalho nas casas. E as pessoas começam a me perguntar, Rodrigo, o que a gente vai fazer em relação a dízimos e ofertas? A gente não tem despesa com o templo, a gente reúne na casa de um, reúne na casa do outro e tal, mas a gente quer dizimar, a gente quer ofertar. Falei, vamos arrumar alguém que empreste a conta bancária aí, para não movimentar a minha, põe na conta de alguém. E aí um amigo nosso falou, pode colocar na minha conta. E nessa brincadeira foram mais de 2 anos movimentando a conta dele, e todo o valor que entrava ia exclusivamente para o campo missionário, todo o valor que entrava. Chegava no final do mês, ele falava assim, mano, a gente ainda tem R$500 no caixa, o que a gente faz? E eu falava, vamos orar, e o Senhor vai nos direcionar para onde esse valor vai ser enviado. E durante muitos anos nós trabalhamos com caixa zero. E a gente vem, agora há 3 anos, a gente está ali no Vitorino Braga, e o Bill citou aqui, né? Então eu creio que eu posso compartilhar com vocês. Eu estava olhando os nossos relatórios, e no mês de novembro, nós investimos 23,46% das entradas direto para o campo missionário. De tudo que entra na igreja, 23,46% foi para missões. No mês de dezembro, 64% das entradas foram para as missões. No mês de janeiro, 59,53%. Rodrigo, você está falando isso com qual finalidade? O Bill falou que era para a gente se espelhar em alguém que está fazendo, e eu não estou aqui querendo comparar nada com ninguém, nós só entendemos aquilo que Deus nos chamou para fazer, e nós estamos fazendo isso da forma que Ele tem nos conduzido. E durante o ano de 2024, nós investimos 47,30% de todo o recurso que entrou, foi direto para o campo missionário. Para que missionários fossem alcançados, para que o evangelho fosse pregado, para que nações fossem tocadas, para que vidas fossem abençoadas, não apenas lá fora, mas aqui na cidade também. E eu quero de alguma forma te inspirar a viver isso. Rodrigo, mas como que acontece? Sua igreja hoje deve ser, né, muito grande, muito rica, é uma igreja muito generosa, como o pastor Caio falou aqui. Deus tem nos dado uma graça de viver algo que a gente tem a alegria de participar dessa missão do Senhor. A gente não é pesado para a gente não tem crise e medo, e como vai ser o mês que vem está preparado já. Eu tenho falado com a igreja que eu acredito com todo o meu coração que Jesus está voltando. Você crê nisso também? Com todo o meu coração, Jesus está voltando. E a gente não vai financiar a obra do anticristo. A gente não vai deixar dinheiro para o anticristo. A gente vai investir em gente. A gente vai cuidar de pessoas. E Deus tem nos direcionado a fazer isso de uma maneira, nossa, nos tornamos esse quem Deus quer usar dessa forma. E com base nisso eu quero te levar em João, no capítulo 6. João capítulo 6, a partir do versículo 5,
É um texto que você conhece, é um texto que é narrado pelos 4 evangelistas. E a palavra do Senhor vai dizer assim: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino. Diga comigo, um menino. Mais forte, um menino. Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Só as mulheres falem assim, por favor. Mas o que é isso para tanta gente? Só os homens. Mas o que é isso para tanta gente? A igreja toda, vai. Mas o que é isso? Nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. E o texto continua dizendo que Jesus falou o seguinte: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim, os homens se assentaram e eram quase 5.000. Outros evangelistas vão falar que além das mulheres e crianças. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E, quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Amém? Pai, obrigado pela Tua palavra. Sabemos que ela é viva e eficaz. Sabemos que a Tua palavra não volta para o Senhor vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual foi ordenada. E eu creio que nessa noite o Senhor enviou aqui pelo menos um par de ouvidos para ouvir essa palavra. E eu peço ao Senhor que tire toda distração, toda dispersão, que nossas mentes e corações estejam abertos, não apenas para o entendimento natural dessa palavra, mas abertos para a revelação da Tua palavra. Que o Senhor encontre em nós terra fértil e que a Tua palavra, caindo nos nossos corações, possa frutificar a 30, a 60 e a 100 por 1. Que essa palavra, Pai, possa nos tocar, possa nos impactar e possa nos levar à ação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém. Então você conhece esse texto. Você sabe o que aconteceu nessa passagem da multiplicação, primeira multiplicação dos pães e peixes. E é interessante que Jesus gosta de testar a gente. Você já se sentiu testado por Jesus alguma vez na sua vida? É interessante quando ele faz isso, né? Jesus faz uma pergunta para o Filipe. Filipe, onde compraremos pão para dar para toda essa galera aí para comer? Essa turma está com fome. Essa turma precisa se alimentar, eles estão no meio do deserto. É interessante quando você vai para o original, quando Jesus usa esse onde, ele está dando a ideia de também, como que a gente vai alimentar tanta gente? Jesus, quando ele fala aqui, onde compraremos pão para dar a esses que comam, Jesus está dizendo como que a gente vai alimentar essa turma toda. Só que Jesus usa esse como justamente para testar o Filipe, para saber onde está o coração do Filipe. E o Filipe responde aquilo que naturalmente nós respondemos. Eu sei que muitos de nós, e na maioria das vezes, nós somos levados a pensar dessa forma. Nós nos movemos baseados num que e num como. Nós precisamos saber o que fazer, precisamos saber como fazer. Quer ver? Geralmente quando você acessa o Google, como que você começa uma frase no Google? Geralmente a primeira palavra que a gente usa no Google. Como fazer tal coisa? Você quer fazer uma comida diferente para surpreender sua esposa? Eu quero fazer, minha esposa gosta de massa, então eu quero fazer um penne ao molho branco. E aí, geralmente, o que você faz? Como fazer penne ao molho branco. Nós somos tentados o tempo todo e conduzidos a esse lugar de sempre perguntar um como ou um o quê. E o Filipe responde mais ou menos isso. O Filipe joga um quanto, né? Ele fala assim, nem mesmo 200 denários, ele está falando de quantidade. Ainda que eu tenha 200 denários, um denário correspondia a um dia de trabalho braçal. Então ele está falando de mais de meio ano de trabalho, imagina? Cara, ainda que eu tivesse trabalhado muito, que a gente recolhesse uma boa oferta aqui, que fizesse até um apelo emocional no momento da oferta, talvez a gente não conseguisse levantar 200 denários para satisfazer esse povo todo. Filipe está focado no quanto? Filipe está focado no quê? Porque ele fala 200 denários de pão. Naturalmente, o Filipe olha
como eu e você olharíamos. Agora se coloque nesse lugar, conversando com Jesus, e Jesus te pergunta, ei, e aí, o que a gente vai fazer? Como que a gente alimenta essa turma toda? Onde a gente compra pão para todo mundo? Ah, Senhor, nem mesmo se tivesse uma grana boa aqui, eu acho que nem tem padaria aberta agora, domingão, carnaval, onde, não tem como, tem jeito não, Jesus, despede essa turma aí com fome mesmo. Mas uma coisa interessante, que toda vez que a gente vai até Jesus com fome, Ele nunca nos manda embora para casa com fome. Jesus sempre sacia a nossa fome. Sempre Jesus vai saciar a nossa fome, a nossa sede. E Jesus está ali conversando com o Felipe, e o André chega também, fala, Jesus, tem aqui um menino. Ah, e como eu gosto dessa parte. Porque esse menino poderia ser eu, poderia ser você. A Bíblia não dá um nome para esse menino. Poderia ser Isaac, poderia ser José, poderia ser Benjamim, poderia ser qualquer nome, poderia ser você. Poderia ser eu, desde que eu estivesse no lugar certo e com o coração em Jesus. Porque eu fico imaginando esse menino, na minha cabeça ele era adolescente. Ele devia ser tipo o Gustavo, aquele menininho que está lá trabalhando lá, está bebendo água agora, lá, Gustavo. Ó, todo mundo olhou para você, ficou famoso agora, hein, mano. O Gustavo está ali, trabalhando ali, vendendo os artesanatos lá das aldeias indígenas. Eu creio que era um menino mais ou menos da idade do Gustavo, porque para levar 5 pães e 2 peixes tinha que ser no mínimo adolescente, que é essa broca, né? Todo mundo que já foi adolescente sabe, né? Então o menino tinha 5 pães, 2 peixinhos na bolsa dele e alguém descobre isso. Vem cá, menino, vem até Jesus. E é interessante que o André também está focado nisso. Ó, tem um menino aqui, mas esse menino só tem, ele vai para a quantidade, vai para o quanto? Só tem 5 pães e 2 peixes. E a pergunta que ele faz ele fala assim, o que é isso para tanta gente? E quantas vezes, queridos, nós já olhamos para o natural e ficamos com a mesma pergunta, o que é isso para tanta gente? O que eu tenho para fazer e ofertar e oferecer enquanto recurso, enquanto vida, enquanto dons e talentos? O que é isso que eu tenho? Isso que eu tenho é muito pouco. Possivelmente você já pensou isso. Inúmeras vezes eu já pensei isso. Inúmeras vezes eu pensava, mas só isso? O que eu tenho aqui é muito pouco para alimentar essas pessoas. O que é isso para tanta gente? Isso não vai dar. Isso não será suficiente. Isso não será suficiente se você tentar resolver do seu jeito. Isso será muito pouco se você tentar resolver do seu modo. Isso será muito pouco se você tirar os olhos de Jesus e olhar para aquilo que você pode fazer. Só que é interessante que aquele menino se torna o quem Jesus estava procurando naquela tarde, naquela noite, né? O texto vai falar que já estava de noite. E Jesus continua procurando quem está disponível para essa missão. Jesus continua procurando aqueles que têm coragem de entregar aquilo que tem, ainda que seja pouco, para que de alguma forma alguém seja abençoado. Você está disposto a fazer isso? Porque se você não entender isso, você vai ser só mais um egoísta. E lembra que eu falei que não tem como ser um cristão egoísta? E infelizmente as igrejas evangélicas estão lotadas de sanguessuga. As igrejas evangélicas estão lotadas de parasitas, de pessoas que não agregam nada na vida de ninguém, que não têm coragem de repartir, que não têm coragem de se doar, que até mesmo baseado nisso aqui falam, mas o que eu tenho é muito pouco, não dá. Sabe aquela, tem uma música, não sei se o pessoal canta aqui, que fala que, me ajuda aí, que eu fui à mesa e não levei nada, eu não tenho nada além de uma fome e uma sede, né? Eu acho que, assim, não estou falando do contexto da música não, tá? Mas só para a gente entender aqui, eu acho que tem gente que sempre vem assim. Sabe quando você vai fazer um encontro, vai fazer a mesa, vai fazer um aniversário, vai fazer uma confraternização, sempre tem aquele abençoado que nunca leva nada. Nada. Eu não trouxe nada para a mesa, eu só tenho uma fome e uma sede. Uma fome e uma sede. E eu te pergunto, querido irmão, o que você trouxe para a mesa hoje? Ah, Rodrigo, hoje eu não levei nada para a mesa, porque afinal de contas é uma conferência missionária, eu estou indo lá só para receber. É interessante que, conversando com alguns que ministraram aqui, com o Walter, com o Carlinhos e tal, como eles compartilharam comigo que foram abençoados através de vocês.
como pessoas que estão sentadas aí nesse momento, como vocês estão olhando para mim e recebendo aqui, chegam depois e nos abençoam com um abraço, com um sorriso, com uma palavra de encorajamento. Entenda isso, não vá para a mesa pensando assim, eu não tenho nada para oferecer. Você tem algo a oferecer, sim. Você tem algo muito precioso, sim, e único seu. Você tem algo que mais ninguém tem para oferecer às outras pessoas, mas isso só fará sentido se você entregar isso na mão de Jesus. Talvez até hoje você tenha tentado multiplicar isso do seu jeito, tentando resolver do seu jeito, tentando resolver da forma como você acha que deve ser. Mas o meu convite para você hoje é: entregue isso nas mãos de Jesus. Nós já entendemos que somos missionários, e enquanto missionário, cara, o que menos você vai ver é condições naturais para executar a missão. Sim ou não, Carlinhos? Se você for esperar situações naturais, tudo está muito bem, confortável, tudo direitinho, tudo na planilha, bonitinho, como você esperava, você vai continuar parado, envelhecendo e não vai fazer nada. E talvez você esteja há muito tempo assim, sem fazer nada. Talvez você esteja há muito tempo só como um parasita. E eu não falo isso para te ofender, eu falo isso para te despertar. Eu falo isso para que de alguma forma você saia daqui, sabe, com esse fogo queimando no seu peito e fala, cara, eu preciso fazer a diferença. Chega de ser mais um, chega de ficar só bebendo dessa fonte. Eu preciso que essa água que vem e sacia a minha sede se torne em mim uma fonte para jorrar para os outros. É isso que nós precisamos entender, queridos. Jesus não vem apenas para saciar a nossa sede, Ele vem para fazer de nós fontes que jorram para a eternidade, fontes que transbordam para outras pessoas, fontes que tocam outras vidas, como foi dito aqui, que mudam destinos, que impactam a eternidade. O Evangelho é sobre isso. Entregue aquilo que você tem nas mãos de Jesus. E uma coisa que eu acho interessante é que para a execução da missão, precisa de ordem. As coisas são feitas com ordem. Que tem gente que pensa assim, não, eu vou para o campo e vamos lá, eu vou só no coração, só na raça e vai dar certo. Jesus estava para realizar um milagre maravilhoso aqui, mas Jesus dá uma ordem interessante no versículo 10. Ele fala assim, façam com que todos se assentem no chão. Jesus coloca aquela turma ali de forma organizada. Alguns evangelistas vão falar em grupos de 50, outros de 50 e de 100 pessoas. Ficava mais fácil para poder dividir aquele alimento. Missão não é feita de qualquer forma. Porque às vezes a gente tem aquela mania boba e feia de falar assim, é para Deus, Deus recebe. Cara, se é para Deus, faça o seu melhor. Se é para Deus, para de entregar qualquer coisa para Ele. Entenda, querido, Deus não é um mendigo esperando uma esmolinha sua. Deus não tem carência de nada, Ele é completo em si mesmo. E às vezes nós queremos fazer alguma coisa para tentar dar uma esmolinha para Deus. Ele não precisa de esmola. Se não é para fazer com excelência, é melhor não fazer. Deus quer que a gente faça a coisa com decência, com ordem. Como Ele está fazendo aqui, manda a turma se assentar. Divide o pessoal aqui direitinho e agora sim eu vou operar. Agora sim eu vou fazer. E o que me chama a atenção, novamente voltando ao menino, é que ele entrega tudo. Aquele menino tinha quantos pães mesmo? Quantos peixes? Não fala o texto que ele entregou 4 pães e 1 peixe. O texto não fala que ele entregou 3 pães e meio peixe. O menino entregou quanto? 5 pães e 2 peixes, que é igual a tudo. Eu aprendi uma frase há alguns anos, e essa frase ficou tatuada em mim. Deus não quer nada de mim que seja menos do que tudo. Você tem coragem de repetir isso? Fala assim, Deus não quer nada de mim que seja menos do que tudo. É isso que Deus espera de mim e de você. Deus espera que entreguemos tudo a Ele. Que entreguemos tudo, tudo. Que a gente não fique segurando, retendo. Não, não. Tenha coragem, tenha ousadia de entregar tudo que você tem. Tenha coragem de entregar tudo que você é. Sabe por quê? No Evangelho,
E na nossa vida, porque evangelho é vida, né? Evangelho é vida na vida, e evangelho é essa fusão tão maravilhosa que Deus faz com a gente. Só faz sentido, um pão só faz sentido, um pão só cumpre o propósito dele quando ele é o pão só cumpre o propósito dele quando ele é. Geralmente quando você joga um pão fora, aquele pão que está lá na sua casa, quando você joga fora é porque ele ficou mofado ou ficou duro, porque ele estava guardado, não é? Porque ele estava inteiro. Pão inteiro mofa, pão inteiro fica duro. Pão partido cumpre o propósito. E para ser um missionário você tem que ter coragem de ser partido por ele. Tem coragem de se partir para que outros possam se alimentar? Viver missões é viver isso, igreja. Viver missões é entender que, enquanto pão partido, eu não cumpro o propósito, eu não abençoo a vida de ninguém. Desculpa, enquanto pão inteiro, eu não cumpro o propósito. Enquanto pão inteiro, eu não transformo a vida de ninguém. Pão inteiro não mata fome. Pão partido sacia. E quem sabe, como no texto bíblico, multidões. Se a gente colocar uma mulher e uma criança para cada homem daquele que tinha ali, a gente está falando de 15 mil pessoas. Quem sabe onde você vai chegar quando você se permitir ser partido por ele? Quem sabe onde cada pedacinho seu, quem sabe um pedacinho seu vai lá na África, quem sabe um pedacinho seu vai lá na Austrália, vai lá no sertão do Brasil, vai lá nas aldeias indígenas, no Paraguai, na Argentina. Quem sabe um pedacinho seu vai naquele seu vizinho que ainda não conhece Jesus. Tem coragem? Fazer missão lá fora é muito mais fácil do que fazer aqui dentro. Eu lembro uma vez, eu estava me preparando para ir para o sertão, e tinha uma vizinha minha, essa vizinha não estava bem, era uma senhora, e ela não estava bem comigo, eu não sei o que aconteceu, mas sei que ela passava e virava a cara, ela não falava comigo, tratava mal assim. E esse belo dia, eu estou lá, lavando meu carro assim, na rua, e ela passou, e o Espírito Santo falou comigo, vai lá e pede perdão para ela. Já aconteceu isso com você? É tão gostoso, né? Não, não é gostoso não, é ruim pra caramba, né? Não é gostoso. E o Espírito Santo vai lá, pede perdão para ela. E é claro que eu falei aquilo que a gente geralmente responde. Mas eu pedi perdão, eu sou a vítima, eu não fiz nada. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, que bonito, né? Você quer ir lá para o sertão, você quer fazer missão no sertão, onde ninguém te conhece, todo mundo vai falar assim, uau, o Rodrigo é uma bênção, né? Mas o que a sua vizinha vê em você? E eu, amém, Senhor, eu entendi a mensagem. Eu estou lá lavando o carro. Eu entendi, Senhor. Vai lá, Rodrigo. Eu entendi, Senhor. Vai pegar um pouquinho de terra, sujava o carro de novo. Eu entendi, Senhor. Assim que eu acabar de lavar o carro, eu vou lá, Senhor. Vai, Rodrigo. Tá bom, Senhor, eu estou indo. Estou só acabando de lavar o carro, você está vendo. E eu lembro que naquele dia, eu fui lá. Ela tinha uma mercearia do lado da minha casa. E eu cheguei e falei assim, eu quero te pedir perdão por alguma coisa que eu fiz ou deixei de fazer, que eu não faço ideia do que aconteceu. Nesse momento ela deu uma volta no balcão, me abraçou e começou a chorar. Chorar. Obrigada, meu filho. Eu precisava disso. Até hoje eu não faço ideia do que rolou, mas que ela precisava daquele abraço, ela precisava. Mas Deus me levou a ter essa consciência de que não adianta eu ser uma bênção lá fora se eu não sou uma bênção aqui para os meus irmãos, para a minha família. Não adianta eu querer transformar o mundo. Madre Teresa falou isso, você quer mudar o mundo? Comece pela sua casa. Chega de missionários que são bênção lá fora e são uma praga dentro de casa. Chega disso. Lá no sertão eu tive uma experiência assim também. A gente chegou para evangelizar uma casa e tinha uma menina. Quando nós entramos na casa, essa menina ficou tão arredia, ela parecia um bicho no canto assim. Nós entramos, ela foi para um cantinho, sentou no sofá e ficou assim, ó, olhando para a gente assim. E a gente falou, cara, tá endemoniada, deve ter uma legião aqui. E aquela menina assim, sabe, olhando para a gente. Eu falei, meu Deus do céu. E aquele dia a gente não falou nada com ela.
E a gente voltou ali durante alguns dias. E talvez depois do quarto, quinto dia naquela casa, fazendo a visita, aquela menina falou assim: eu odeio missionário. Aí a gente ficou assim, mas por quê? O que nós fizemos? Nós viemos de tão longe para trazer as boas novas de salvação para você. Por que você odeia missionário? Porque o meu pai é missionário e o meu pai ama todo mundo menos a nossa casa. Porque o meu pai sempre fez tudo por todo mundo e me deixou sozinha, abandonada. Querido, não negligencie aquilo que Deus confiou a você. O seu primeiro ministério é a sua família. Seu primeiro ministério, homem, é a sua esposa, é a sua casa. Assuma o seu sacerdócio. Antes de você ser bênção lá fora, seja bênção dentro da sua casa. Não adianta você tentar ser maravilhoso, abençoado, lindo lá fora, sendo que dentro de casa você não presta. Vamos resgatar isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Conta-se que o menininho estava no enterro do pai dele. Ele estava lá do lado da mãe. E o pastor estava falando: esse aqui, o irmão fulano de tal, uma bênção, um homem de Deus, excelente obreiro, maravilhoso pai, esposo exemplar. O menininho cutuca a mãe: mãe, a gente está no velório certo? Ele está falando do pai mesmo? Nós precisamos despertar para isso. Nós precisamos despertar para uma consciência missionária que sim, chegue até os confins da terra, mas que comece dentro da nossa casa. Nós precisamos despertar para uma consciência missionária onde seremos partidos inicialmente para alimentar a nossa família. Seremos como esse pão que, se eu não saciar a minha esposa e a minha filha, de nada adianta eu tentar chegar lá do outro lado do mundo. Precisamos despertar essa consciência, igreja, em nome de Jesus. Para encerrar, no início do culto foi lido aqui um texto que está em Isaías, e eu quero ler esse texto de Isaías com você novamente. Vai comigo, Isaías capítulo 6. Porque quando a gente pensa na questão do chamado, esse é o primeiro texto que vem à nossa mente. É interessante que a gente sempre pensa essa questão: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E possivelmente hoje mesmo você disse: eu estou aqui, Senhor, eu quero me tornar o quem do Senhor. Eu quero, assim como esse menino que não tinha nem nome, título, não fala que a idade do menino, não fala a família dele, se era um menino rico ou pobre, preto, branco, não fala nada sobre esse menino. Mas um menino que, independente daquilo que ele carregava enquanto essência, ele tinha esse coração doador e abençoador, e eu estou aqui para entregar tudo para que alguém seja abençoado. Eu sei que se eu perguntar aqui hoje, quem quer ir? Possivelmente muitos de vocês levantarão a mão dizendo: eu quero ir. Eu quero ir literalmente, como a gente já orou para algumas pessoas. Eu quero ir financeiramente falando. Eu quero ir me comprometendo em oração. Eu sei que todos nós queremos ir. Mas talvez você não tenha observado algo nesse texto, que é o que me chama a atenção. O Isaías vai falar a partir do versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Olha a reação do Isaías a esse cenário. Então eu disse: ai de mim, estou perdido. Quando Isaías vê o Senhor, ele não fala: aleluia, eu vi o Senhor, glória a Deus. A primeira reação dele é falar: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que essa brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Eu acho tão interessante o que está acontecendo aqui, porque Isaías, talvez assim como eu e você, tinha uma área que precisava ser tocada antes de ser enviado. E antes de te chamar, para que você se disponibilize enquanto o quem do Senhor, eu creio que Deus quer tocar alguma área da sua vida, e Deus tem falado muito comigo nesses últimos meses sobre santidade. A gente não pode deixar de lado a mensagem da santidade. Nós servimos a um Deus santo que diz em sua palavra: sejam santos como aquele que vos chamou é santo.
Não dá para a gente viver uma vida de impureza, de iniquidade, não dá para a gente viver uma vida cheia de pecados encobertos, achando que está tudo bem. Não dá para a gente viver uma vida cheia de pecadinho de estimação e dizendo, Senhor, eis-me aqui, pode me usar, eu estou aqui, Senhor. O Senhor quer tocar em áreas da sua vida, querido, para que você seja purificado como Isaías foi purificado. O pecado do Isaías estava nos lábios, ele reconheceu isso. Se o seu pecado estiver nos olhos, que o Senhor traga uma brasa viva e toque nos seus olhos. Se o seu pecado estiver nas suas mãos, que o Senhor traga uma brasa viva e toque nas suas mãos. Mas que a gente não ignore a mensagem da santidade, porque se a gente for para o campo missionário de qualquer jeito, a gente vai se arrebentar, a gente vai envergonhar o nome do Senhor, a gente não vai alcançar as pessoas que precisam ser alcançadas. A adoração não vai ser restaurada por causa do mau testemunho que daremos. Precisamos que o Senhor nos toque com a sua santidade. E depois que a iniquidade do profeta é tirada, que o pecado dele é removido, é perdoado, versículo 8 vai dizer, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse, vá. Eu peço ao Senhor que nos envie. Eu peço ao Senhor que nos direcione ao lugar que Ele já tem preparado para nós desde a eternidade. O onde já está pronto. A questão é, você vai se tornar o quem de Deus? Amém? Eu tenho certeza que Deus quer te usar com poder, com glória, com graça. Mas para isso Ele quer te tocar. Ele quer restaurar a santidade na sua vida, igreja. E eu quero te convidar para ficar sobre os seus pés, por favor. Missões não são feitas de qualquer forma. Missões não podem ser feitas apenas por alguém que tem uma paixão e um desejo, mas por alguém que, além de entender isso, também está sendo direcionado pelo Senhor a esse lugar. Se você entende que o Senhor está te chamando para ser esse quem, independente se indo, orando ou ofertando, dá um passo aqui na frente, eu quero orar junto com você. Eu sei que o Senhor está levantando aqui nessa conferência homens e mulheres que vão transtornar o mundo. Lembra quando os cristãos chegaram? E eles chegam ali, o pessoal fala, quem são esses? Esses que têm transtornado o mundo também chegaram aqui. Nós somos esses que precisamos transtornar o mundo. Nós, enquanto cristãos, precisamos ser uma resposta do Senhor para esse tempo. Chega de vir para a igreja apenas para assistir culto. Chega de vir para a igreja, chega de vir para a mesa sem trazer nada. O Senhor quer te conduzir a um lugar maravilhoso. O Senhor quer te conduzir a um lugar de responsabilidade, de entrega, de devoção. O Senhor quer te conduzir a esse lugar onde nada mais importa, onde o que e o como serão apenas consequência, porque você já se disponibilizou enquanto quem. A quem enviarei? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E nesse momento eu gostaria que você fechasse os seus olhos e refletisse, antes de eu orar, eu gostaria que você falasse com Deus, qual área específica precisa ser tocada. Eu não quero que você volte para casa do mesmo jeito que você chegou aqui hoje, querido. Eu quero que você fale com o Senhor, Deus, Tu sabes a área que precisa ser tocada na minha vida. O Senhor sabe que eu tenho olhado coisas que eu não deveria estar olhando. O Senhor sabe que eu tenho falado coisas que eu não deveria estar falando. O Senhor sabe que eu tenho ouvido coisas que eu não deveria estar ouvindo. Toca em mim, Senhor, toca em mim, Senhor. Assim como aquele anjo tirou uma brasa viva do altar e tocou o profeta, toca em mim, Senhor. E um toque Teu, a minha vida não será mais a mesma. E um toque Teu, e eu serei restaurado por completo. E um toque Teu, e eu estarei habilitado pelo Senhor para dizer, eis-me aqui, envia-me, Senhor. Eu quero ir, eu vou, Senhor, conta comigo, Deus. Pode tirar um tempinho orando, pode tirar um tempinho falando com o Senhor. Fala com Ele, Deus, chega de viver essa vida mais ou menos. Chega de viver aquém daquilo que o Senhor tem para mim.